Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu estou aqui no Simples Assim para que a gente possa iniciar uma série de programas que eu quero tratar sobre as normas globais de auditoria interna, né? As normas que estão aí, que foram revisadas, que foram atualizadas e que vão fazer o replacement dos IPPFs, né? Dos IPPFs correntes que nós temos aqui. Então, o que eu quero é passar com vocês todas as dimensões, todas as normas, logicamente utilizando o material de publicação do IA, né? Mas trazendo aqui a minha interpretação sobre esse material, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer. Possivelmente são 5 domínios em 5 programinhas, a gente vai tratar disso e quem sabe pode ajudar vocês aí no trabalho de realinhamento das atividades de auditoria para que no ano que vem vocês já estejam mais aderentes a essas novas normas, né? Então, é isso, é essa a minha ideia, tá bom? Não é nada planejado, então aqui, como vocês sabem, eu vou tratando do assunto dependendo de como as coisas vão caminhando, mas é muito importante que vocês compreendam que isso é a minha opinião, muitas vezes sobre o tema que está sendo tratado, e logicamente que é para ajudar vocês a refletirem com uma outra visão, né? E vocês, com essas reflexões que vocês vão fazer, vocês vão tomando aí a sua própria a sua própria decisão, vai formando o seu próprio pensamento sobre tudo isso, tá bom? Então, assim, para a gente poder iniciar essa nossa jornada aqui, o que eu quero trazer para vocês aqui é de uma forma muito simples, né? Que nós tivemos aí os IPPFs que nasceram, se eu não estou enganado, lá em 1940 e alguma coisa, e eles vêm caminhando, vêm evoluindo. A última revisão foi em 2017, e aí acharam por bem fazer essa revisão, né? Então, do ano de 2021 até dezembro de 2023, o IASB, né, o International Internal Audit Standards Board, ele trabalhou nessa revisão dos IPPFs e foi, inclusive, levou isso para uma discussão pública, né, para uma participação pública que aconteceu aí no ano passado, né? É, essa pesquisa, esse trabalho de participação pública, né, ela foi respondida por 1.612 profissionais, como estão aí, sendo que 209 foi na região América Latina e Caribe. A minha perspectiva, pela quantidade de auditores que nós temos no mundo, né, auditores internos, a minha visão é que, poxa, o engajamento não foi muito grande, né? Não foi muito grande. Falar de 1.612 profissionais no mundo, né, eu acho que poderia ser melhor, mas tá bom, já teve a participação profissional, que eu acho que é importante, porque nós vamos trazendo a nossa visão, né, daquilo que nós sofremos, daquilo que nós atuamos, trabalhamos no dia a dia, né, então eu acho que as normas precisam refletir isso, e de alguma forma eu acho que elas refletem em parte todas essas nossas necessidades diárias de aplicação do processo de auditoria, né? O nível de aprovação, eu acho que foi bom, 79, 80% concorda, né? E concorda totalmente com aquilo que foi colocado. Eu acho que
vai ter um processo de engajamento bom aí. 10% é neutro, então assim, 10% oh, tá bom, de repente aquilo lá tá bom dessa maneira, não mudou muito, sei lá, né, o que passou, mas tá bom, é neutro. E 11% não concorda ou não concorda totalmente, né? E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que não concordam, e aí, para compreender um pouco, mas poxa, mas por que você não concorda com isso? Não, porque nós precisaríamos fazer uma mudança completa na auditoria, né? Então, pessoal, é assim, auditoria é auditoria desde que ela nasceu, né? Hum, Auditoria, quando eu falo assim, auditoria é auditoria desde que ela nasceu, né? Dentro daquela concepção que nós conhecemos hoje, sei lá, dos últimos 100 anos, pelo menos, tá? Auditoria é aquele processo onde você tem o planejamento, a execução e a comunicação, né? Como você vai fazer isso, de que forma você vai abordar o objeto para avaliar e qual é a ferramenta, isso vai mudar, isso vai modificando, vai inovando. Mas a auditoria é auditoria, pessoal. Não dá para fazer milagre, não dá para fazer muito diferente nesses termos de que, puxa, vamos mudar tudo. Não dá para mudar tudo, né? Então, mas tá bom, mas eu acho que é importante e eu tenho certeza que o pessoal ouviu essa não concordância, né? Então, tá bom, acho que faz parte do jogo. O importante é que 80% ali pelo menos, concordaram, e eu acho que vai ter um engajamento bem legal, né? Elas serão efetivas em 9 de janeiro de 2025, mas entendo, né? Não é uma lei, né? São normas para as práticas de auditoria, tá certo? Então, se são normas para a prática de auditoria e ela tem ali uma participação mundial, né? E se concorda, né? Os profissionais concordam que ela é uma boa prática, então eu sempre faço a sugestão, pessoal, utilize, né? Não vamos ficar inventando a roda. Vamos, vamos dar um up na qualidade do trabalho estando aderente a essas boas práticas. Mas ela não é uma lei. Ela não é uma lei. Eu acho que é uma boa prática e é inteligente nós seguirmos a boa prática, né? Principalmente a auditoria que está prestando um serviço para a organização. Acho que é importante isso, né? Um outro ponto também que foi muito tratado, eu tive a oportunidade de participar de dois GANs, né? Dois congressos ali, um em Dallas e o outro agora em Las Vegas, e logicamente que o tema todo sobre esse processo das novas normas, né? E eu acredito que o próximo também, que vai ser em Orlando, março do ano que vem, também a pauta vai ser as normas, né? Então, eu acho que faz todo sentido. E uma das coisas que chamaram muita atenção é que eles falavam o seguinte, ó, pessoal, essas normas é uma evolução, não uma revolução, né? É evolução. É a evolução que nós precisamos ter dentro da atividade da auditoria interna para que nós possamos cumprir melhor com o nosso propósito, né? Levar para a organização um valor que não necessariamente hoje todas as auditorias levam, né? Então, ela é uma evolução e é isso que nós precisamos compreender, né? Ela vai nos ajudar a evoluir dentro deste relacionamento empresa, governança, né? E eficiência, eficácia, aperfeiçoamento da governança, que é essa a razão de existência da auditoria, né? Então a gente precisa compreender isso. E eu acho que é muito interessante a forma como está sendo abordado, a forma como está sendo montado toda essa operação, né? Então, essas normas, elas foram consolidadas, então nos IPPFs atuais, nós temos lá a missão da auditoria, a definição da auditoria, o código de ética, depois nós temos as normas de atributos, depois nós temos as normas de desempenho, né? Normas de atributos que começam com o número 1000 e que dizem respeito à gestão e à auditoria interna e ao auditor. E depois nós temos as normas que iniciam com o número 2000, que fala sobre o desempenho de um trabalho de auditoria, né? Planejamento, a sua execução e a sua comunicação.
que são as 3 fases básicas de uma auditoria interna, né? Então, agora o que ele faz? Ele consolida isso e ele organiza isso em 5 domínios, né? Primeiro domínio, propósito da auditoria interna. Segundo domínio, ética e profissionalismo, é onde nós incluímos aqui aquele código de ética, e aí nesse código de ética também se juntou ali o zelo profissional, que era uma das normas de atributos. O domínio 3, governando a função de auditoria interna. Domínio 4, gerenciando a função de auditoria interna. Domínio 5, executando os serviços de auditoria interna. E esses domínios, né, e aonde nós estamos falando de execução, nós estamos falando justamente do planejamento, da coleta de evidências e da comunicação, e vocês vão perceber que uma das facilidades que essas normas trazem para a gente é que entre o domínio 2 e o domínio 5 nós temos ali princípios, né? Foram definidos 15 princípios que estão dirigindo, que estão norteando o que é que está dentro de cada um desses domínios. E esses princípios têm 52 normas que estão dando suporte a esses princípios. E essas 52 normas, elas são amparadas pelos seus requisitos, logicamente, pelas considerações que eles fazem para a implementação dessa norma. E uma coisa legal, né? Exemplos de evidência de conformidade. Como é que nós sabemos que nós estamos em conformidade com aquela norma, né? Então, eles trazem ali alguns exemplos de evidência de conformidade. As normas de auditoria, os IPPF, sempre tiveram uma visão para grandes departamentos de auditoria. Assim, sempre para grandes departamentos de auditoria, na sua grande maioria, para fazer a aplicação dos IPPFs, e também sempre voltado para uma visão de uma atividade privada, né? Então, ela era destoante da atividade pública, apesar que a atividade pública, a gestão pública se baseiam nos IPPFs para que pudessem ter as suas normas de auditoria, que evoluiu muito, né? A auditoria pública evoluiu muito nesses últimos 10 anos, pelo menos esses anos que eu estou mais presente, conhecendo um pouco mais e eu me relaciono mais com o poder público, eu vi que realmente teve uma evolução muito grande, né, com a instrução normativa da CGU sobre auditoria interna, da CNJ 309, do Poder Judiciário, sobre auditoria interna. Então ela evolui muito. E novas, essas novas normas aqui, ela realmente ela traz um ponto importante, que ela orienta como é que nós aplicamos essas normas para times pequenos de auditoria, né? Então, para as funções de auditoria interna pequenas, então como que a gente vai tratar disso, e também a aplicação no setor público. Então, ela já tem um viés para aplicação no setor público. Sabendo, né, pessoal, sabendo que para o setor público da administração direta aqui no Brasil, o domínio 3 vai ficar meio ali, não vai ficar muito associado, não vai ficar muito alinhado, porque uma administração direta ela não tem uma estrutura de governança como uma empresa pública ou uma empresa privada tem. Né? Ela não tem o conselho, seus comitês, né? Que é a pauta desse domínio 3. Mas, de alguma maneira, a gente vai ter que trabalhar esses pontos para a entidade pública. Eu me lembro até que na primeira reunião, na mesa onde eu estava, numa das apresentações, estava o diretor de auditoria, o head de auditoria da área de transportes da cidade de Washington, né? E ele levantou essa bola, né? Ele falou, poxa, tá legal, isso aí é bacana, mas como que a gente faz isso dentro de uma atividade, dentro de uma entidade que não tem uma estrutura de governança? Eu sei que isso foi compreendido pelo pessoal do IA, né? Que eram as pessoas que estavam à frente de tudo isso, e com certeza eles fizeram, e sim, eles deram uma melhorada em como é que nós associamos todos esses domínios
mesmo que tenha ali algumas atividades que não vão estar alinhadas, não vão estar em conformidade, mas como que nós vamos tratar disso? Então, eu acho que isso realmente é um avanço para as normas de auditoria, tá? Muito bem, né? Então, assim, olhando um pouco, e aí eu fiz um sumário, fiz um resumo, né, daquilo que são os domínios, só para passar para vocês aqui quais são esses princípios, né? Esses princípios que também estão sumarizados aqui, é só para a gente ter uma ideia. Porque depois, a cada programinha, a cada encontro nosso, eu quero pegar uma dessas dimensões e vamos lá, vamos debulhar, vamos trabalhar isso aqui, vamos entender um pouco mais, vamos compreender isso, né? Então a gente vai fazendo dimensão por dimensão. Aqui é para que a gente tenha uma visão completa. Hoje eu vou tratar com vocês da dimensão um, né, que é o propósito da auditoria interna. Então eu vou começar aqui da dimensão 2 para frente, onde você tem ali, ó, ética e profissionalismo. E nós temos aqui, e nós trabalhamos aqui, basicamente, com 5 princípios, né? Demonstrar integridade, manter a objetividade, demonstrar competência, exercer o zelo profissional, manter a confidencialidade, né? Então veja, esse é o código de ética, que foi acrescido do zelo profissional, que era um dos itens que estavam nas normas de atributos, né? Então o zelo profissional é muito importante dentro desse processo aqui. Então, integridade, a objetividade, que é a independência do auditor na emissão de uma opinião, que não seja impactada por pressões externas ou por pressão própria do auditor, né? Então, essa é a objetividade. Competência e proficiência estão aqui andando de mãos dadas, e a confidencialidade, que faz parte do nosso trabalho de auditoria, não é? Muito bem. Na dimensão 3, governando a função da auditoria interna, é o relacionamento da auditoria interna com a sua estrutura de governança, onde que estão lá os conselhos e os seus comitês estatutários, né? Então, ali, 3 princípios: autorização pelo conselho, a sua posição independente e a supervisão pelo conselho, né? Quando ele fala aqui autorização pelo conselho, supervisão pelo conselho, é o relacionamento que nós temos. Lógico que a independência de uma auditoria é baseada no seu relacionamento com a estrutura de governança, porque ela faz parte da organização, ela é parte integrante da organização, ela não está separada da organização, não, ela é parte integrante, mas no seu relacionamento hierárquico, ela não se relaciona hierarquicamente com o head da empresa, com o presidente, com o agente, não é? E ela se relaciona diretamente com o conselho. Em algumas organizações, ela se relaciona diretamente ao conselho, em outras organizações, ela se relaciona ao conselho por intermédio do comitê de auditoria, né? Então, nas estruturas de governança que eu participo como membro, como conselheiro, numa delas, a auditoria interna se reporta ao conselho diretamente e recebe o apoio do comitê, e numa outra ela se reporta ao comitê, e o comitê é que dá o apoio ao conselho sobre as visões e os trabalhos e os apontamentos da auditoria interna, né? Eu, particularmente, eu gosto mais da segunda opção, né, de a auditoria interna estar relacionada diretamente com o comitê, e o comitê faz essa simbiose com o conselho. Por que isso, né? Porque no comitê nós temos pessoas que têm ali conhecimento de auditoria, pessoas experientes, e o apoio técnico é importante, né? Não é só independência, não é só supervisão, mas também entender quais são as necessidades da auditoria, quais são as suas limitações, de que forma que ela está abordando. Acho que isso é muito importante. Eu prefiro nesse formato, né? Mas aí é a organização, é o conselho que vai definir como isso, como atua. Mas aqui nós temos então esses 3 princípios que estão norteando basicamente a independência da auditoria, que precisa ser protegida
sempre com muito esforço do auditor, porque quando nós perdemos a nossa independência, nós vamos impactar muitas vezes na nossa objetividade, e aí a auditoria não vai prestar o serviço que deveria prestar com excelência, né? Aí nós passamos para outra dimensão, né? Passamos aqui para outra dimensão, gerenciando a função da auditoria interna. E aqui nós temos 4 objetivos: planejar estrategicamente, gerenciar recursos, comunicar efetivamente e fortalecer a qualidade. Isso é ponto muito importante de como é que nós vamos atuar na gestão da atividade da auditoria interna, que tem que estar cada vez mais relacionada à estratégia da empresa, ao conhecimento da empresa, né? Então nós precisamos, o auditor, ele precisa conhecer as dinâmicas operacionais da organização, a dinâmica financeira, como é a sua capacidade de geração de caixa, como que é a sua cadeia de suprimentos, qual é a sua cadeia de clientes, como que isso funciona, como que isso trabalha, né? Temos que ter todo esse conhecimento. E aí sim, analisando e tendo essa visão dos riscos envolvidos em tudo isso, poder trabalhar e planejar a auditoria interna de forma estratégica, né? De forma onde nós podemos apoiar a organização, principalmente nas suas atividades que trazem o maior risco para a empresa, né? O risco da empresa não ter condições e não alcançar com os seus objetivos, e não alcançando com os seus objetivos, não cumprindo com a sua missão. Então a gente precisa ter toda essa visão, não é? Então aqui nós temos comunicação efetiva, é um dos pontos mais importantes da auditoria. E aí, pessoal, na minha experiência, atuando, trabalhando, fazendo mentoria com as áreas de auditoria e com os auditores, nós temos muita dificuldade, nós temos muito problema na comunicação. Muitas vezes os trabalhos estão até bom, né? Conseguiram alcançar os seus objetivos, mas na hora de comunicação fica faltando alguma coisa. Então a gente precisa tratar disso também, e logicamente a qualidade. E a qualidade está muito relacionada em como é que eu estou aderente às boas práticas de auditoria, né? E aí nós passamos para a dimensão 5, desempenhando os serviços de auditoria. E aqui, pessoal, é basicamente a estrutura das normas de desempenho, né? Ela vai tratar como é que nós executamos o nosso trabalho, que nós sabemos, né? Nós sabemos já de muito tempo que a auditoria ela agrega valor à organização, fazendo avaliações independentes, né? Utilizando um processo sistemático, um processo disciplinado, que nós chamamos de metodologia da auditoria. Então, nós temos a fase do planejamento do trabalho, temos a fase da coleta de evidências, que é o que eles estão chamando aqui de condução do trabalho, é como é que eu aplico os procedimentos e as técnicas que foram definidos no programa de auditoria, parte do planejamento, para que nós possamos, então, ter condições de opinar sobre os objetivos da auditoria. Então, ali é a condução, é a fase de coleta de evidências. E depois da coleta de evidências, como é que nós comunicamos os resultados desse trabalho? Como é que nós abordamos isso? De que forma que nós levamos isso? E dentro desse processo de comunicação, como é que nós conseguimos persuadir os nossos gestores a entender aquilo que nós estamos falando para que possa ser implementada as melhorias, as inovações ou até as correções que nós estamos apontando no nosso trabalho, né? Então veja, essas dimensões cobrem boa parte de todo o processo de auditoria, de toda a forma e existência de auditoria. Então, eu realmente fiz um estudo muito detalhado no momento que estava lá para avaliação pública, né? Fiz os meus comentários, tive a oportunidade em algum momento ali desse processo de estar junto com o head do COSO, né? Estava lá o pessoal da auditoria que
por uma sorte, um acaso do destino, eu fiquei na mesa deles, então eu tive ali a possibilidade de tirar algumas dúvidas, né? Fazer alguns comentários. Então, assim, eu acho que realmente é um avanço. Para mim, elas são, assim, poderia ter algumas coisas melhores? Poderia. Eu tenho algumas críticas pequenas ali, mas eu acho que foi um avanço e é isso que a gente precisa trabalhar. É isso que vai fazer com que nós possamos avançar na qualidade das nossas atividades. Até porque o fortalecimento da qualidade, pessoal, vai ser um ponto extremamente importante, né? Como é que eu faço com que os trabalhos de auditoria tenham ali um aumento da qualidade das suas atividades e também da qualidade da comunicação, daquilo que dos resultados do trabalho, né? Dos resultados do trabalho. Então, essas são as dimensões, esses são os princípios, e a cada programinha a gente vai trabalhar isso daí. Vamos, na sequência, começar a olhar agora o primeiro domínio, né? Esse domínio não tem nenhum princípio, né? Então ele é um domínio que ele vai falar sobre o propósito da auditoria interna. Por que que essa auditoria interna existe, né? E é isso que ela quer, né? Essa declaração, ela quer que a gente que ajude os auditores a explicar para que as partes interessadas compreendam o valor da auditoria interna. Isso é muito importante, pessoal. Compreensão do valor da auditoria interna é que vai fazer com que a gente possa ter um posicionamento muito legal dentro da organização. E muitas vezes a auditoria é entendida pelos auditores. Ela não é compreendida pela alta gestão, pelos stakeholders, né? A gente passa por alguns conselhos que o conselho não sabe a importância da auditoria e a tranquilidade que essa auditoria podia dar para ela. Então, se ele não conhece essa importância, se ele não tem essa ideia de propósito, ele não vai buscar e ele nem vai dar suporte adequado para a auditoria. Então, isso vai nos ajudar a vender o que é auditoria, né? E aí nessa declaração de propósito, ele fala o seguinte, tá? A auditoria interna fortalece a capacidade da organização de criar, proteger e sustentar valor, fornecendo ao conselho de administração, à gestão, avaliações, consultoria, insights e previsões ou previsão independentes baseada em riscos e objetivos. Bom, para mim aqui tem um problema de tradução, né? Tem um problema de tradução quando a gente fala de consultoria aqui, que essa palavra não está no original em inglês e aqui também nos objetivos. Eu acho que ele está no posicionamento errado aqui. Ele deveria ser mais ou menos assim, tá certo? A auditoria interna fortalece a capacidade da organização de criar, proteger e sustentar valor, fornecendo ao conselho de administração e à gestão avaliações objetivas, aconselhamento, insights e previsão independentes baseado em riscos, né? Então, eu faria essa mudança. Eu acho que ficaria melhor traduzido e não traria tanto questionamento e dúvidas. Eu vejo que nós vamos ter aqui, de novo, um probleminha de entendimento de qual é realmente o propósito da auditoria, tá? Então precisa trabalhar isso. Nessa palavra consultoria, quando a gente vai na versão em inglês, ele está falando advise. Advise, quando a gente traduz, é aconselhamento, não é consultoria, né? Não quer dizer que a consultoria também não produz ali um aconselhamento. Sim, mas não é isso. E não é só isso, né, que a consultoria faz. Mas tudo bem. E no glossário, ele traz também o que são serviços de consultoria, né? Serviços por meio dos quais auditores internos oferecem orientação aos stakeholders de uma organização, aconselhamento, sem prestar avaliação ou assumir responsabilidade de gestão, extremamente importante. Serviços de consultoria também são conhecidos como serviços de assessoria, né? Melhor seria, também são conhecidos como serviços de aconselhamento, tá bom? Mas muito cuidado com isso, viu, pessoal? Muito cuidado com isso, porque se nós não cuidarmos de como é que nós realizamos os nossos serviços com essa visão de consultoria, nós podemos impactar na nossa independência, porque nós assumimos responsabilidade de gestão.
E quando nós assumimos responsabilidade de gestão, gestores seremos. Né? Então, a independência vai ficar prejudicada e uma auditoria sem independência é realmente muito complexa. Muito complexa. Mas aqui está. Pontos importantes. De novo, em nenhum momento aqui está falando que a auditoria, que o propósito da auditoria é encontrar erros, é encontrar irregularidades. Porque nunca foi. Nunca foi. O propósito da auditoria é que ela apoie, que ela proteja, como está falando aí, que ela crie, né, que ela entregue valor para a organização. Né? Como que ela faz isso? Ela faz isso se utilizando de um processo sistemático, disciplinado, de avaliações objetivas da governança, do gerenciamento de risco e do sistema de controles internos. Né? Logicamente que nessa condição ela está também avaliando a eficiência, a eficácia e a economicidade dos processos e das atividades, certo? Sempre com uma visão de risco. Então a auditoria está aí para isso. Não adianta esperar que a auditoria vai ser aquela atividade que vai lá buscar os erros. Não, não é isso. Logicamente que o auditor precisa ser competente, o auditor precisa ser proficiente para, no momento em que ele se depara com um erro, no momento em que ele se depara com uma não conformidade, no momento que ele se depara com uma irregularidade, ele precisa aprender a conhecer. Ele precisa entender, ele precisa compreender, ele precisa buscar a causa raiz. Lógico que ele tem que fazer isso, mas não é o objetivo dele. O objetivo dele não é esse. O objetivo dele é apoiar a organização a ser melhor. É apoiar a excelência da organização, tá? Então, esse entendimento, ele vai fazer com que a gente mude comportamento. Eu ainda conheço auditorias que fazem trabalhos reativos à busca de problema, à busca de não conformidades. Não é isso, pessoal. Não é isso. O nosso trabalho é para aumentar a capacidade da sua organização em alcançar os seus objetivos. Porque se ele alcança os objetivos operacionais, e se esses objetivos, se os processos, se a sua estrutura está alinhada à estratégia da empresa, ela vai aumentar a capacidade da empresa em alcançar os seus objetivos estratégicos. E se esses objetivos estratégicos estiverem alinhados à missão da organização, ele vai permitir que essa organização cumpra com a sua missão, que é criar valor para as partes relacionadas, para os acionistas, para uma sociedade, para os seus clientes, para os seus funcionários, colaboradores, servidores, para os seus prestadores, para os seus fornecedores, para toda aquela comunidade que orbita essa organização. Né? E aí é o que vai fazer sentido para essa organização. Nós somos um ponto muito importante nessa corrente toda, nessa estrutura toda, mas para isso nós precisamos mudar o nosso mindset de que nós estamos aqui para auxiliar a organização a melhorar as suas atividades, a fortalecer a sua capacidade de criar valor, de proteger e de sustentar este valor criado. Né? Então, olha que legal. É bem bacana isso daí, né? Mas seguimos aqui. Ele fala o seguinte: a auditoria interna fortalece os seguintes aspectos da organização. Olha só que legal isso daqui. Criação, proteção e sustentabilidade de valor. E quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes logo vem ali a visão de meio ambiente, né, do social. Não, não é isso, pessoal. Não é isso. Inclusive, lá na cartilha do IBGC, nessa sexta revisão das boas práticas de governança, ele trata ali, porque sustentabilidade agora passa a ser um princípio da governança corporativa, ele fala lá, olha pessoal, essa sustentabilidade é sustentabilidade financeira, tá bom? É o que eu preciso ter para criar valor, para que eu possa dar perenidade à organização. E é isso que nós estamos falando. Logicamente que na operacionalidade dessa organização,
eu vou ter organizações que vão ter uma responsabilidade muito maior na proteção do meio ambiente e do social, como eu vou ter também empresas que vão ter uma condição menor de fazer isso, mas também vai fazer, não é? Então, assim, é só para a gente ter isso daí claro. Depois ele fala o seguinte, olha, como é que nós vamos cumprir com o nosso propósito, né? Fortalecendo o processo de governança, né? Nós sabemos que a governança, de uma maneira muito simplista, ela é a forma como a entidade é gerida e monitorada, né? Dentro de 5 princípios básicos: transparência, responsabilização, equidade, integridade e sustentabilidade, tá certo? E para que exista governança, eu preciso ter um processo de gerenciamento de risco estruturado e integrado na operação, né? A gestão de risco é o que vai aumentar a capacidade dessa organização alcançar os seus objetivos, que vai cumprir com seus com a sua estratégia e que vai alcançar a sua missão, né? E não existe um processo estruturado, integrado, efetivamente de gerenciamento de risco se eu não tiver um bom sistema de controles internos. Lembrando que controles internos, ele é uma das respostas ao gerenciamento de risco, ao tratamento do risco. Ele é a resposta de mitigação do risco. O controle interno, ele é efetivo a partir do momento em que nós temos a gestão da probabilidade daquele risco, porque se eu não tiver a gestão da probabilidade, eu vou ter que trabalhar o impacto, e aí não é controle interno que vai trabalhar isso. Então eu preciso trabalhar esse sistema de controles internos de forma em que nós possamos manter os riscos dentro dos níveis aceitáveis de risco dessa organização. E quais são esses níveis aceitáveis de risco? O apetite a risco é o que vai nos direcionar a isso. Então, veja que interessante. É aí aonde está o nosso parquinho de diversão, pessoal. O parquinho de diversão do auditor é justamente na governança, gerenciamento de risco, sistemas de controles internos, não esquecendo nunca, né, da eficiência, da eficácia e da economicidade dos processos operacionais que compõem aquela estrutura organizacional. Eu sempre digo que a melhor visão que o auditor pode ter e pode trabalhar é em relação aos processos operacionais que compõem os ciclos de negócios da organização, tá bom? Aí ele fala também o seguinte, ele vai fortalecer na tomada de decisão e supervisão, até porque a gente vai avaliar todo o processo de monitoramento da organização, lembrando que o monitoramento contínuo é responsabilidade da primeira gestão e não da auditoria. A auditoria não faz monitoramento contínuo, ela faz monitoramento periódico, tá? Porque não é responsabilidade dela monitorar continuamente as atividades da empresa. Isso é responsabilidade da primeira linha de gestão, não é? Depois nós temos também o fortalecimento da reputação e credibilidade junto aos stakeholders, até pela transparência, pela manutenção dos riscos envolvidos, tal. Então, isso é legal. E capacidade de servir o interesse público. Algumas empresas mais, outras empresas menos. E a gente pode até compreender, e eu entendo um pouco assim da minha visão de interesse público, como é que eu faço aquela sociedade que orbita aquela organização ter melhor qualidade de vida, né? Então, é mais ou menos isso. Muito bem. E aí nós temos um outro ponto aqui que ele fala o seguinte: a auditoria interna é mais eficaz quando é realizada por auditores internos qualificados, em conformidade com as normas globais de auditoria interna, definidos em prol do interesse público. A função da auditoria interna é posicionada de forma independente, com prestação de contas direta ao Conselho. Os auditores internos são isentos de viés e influências indevidas e comprometidos em fazer avaliações objetivas. Então, o que nós estamos falando? Os auditores precisam ter competência, proficiência e capacidade de trabalho, né? Então, ele precisa ter competência nas normas, na aplicação dos procedimentos, das técnicas de auditoria, no relacionamento do objetivo da auditoria, do escopo da auditoria, com o programa de auditoria, com a coleta e a comunicação, né? Então, precisa ter esse alinhamento. Ela precisa ser independente e a sua independência está no relacionamento, no seu posicionamento em relação à governança,
como é que eu estou isso, e aí prestando contas diretamente à estrutura de governança. E aqui embaixo é a objetividade do auditor. A objetividade do auditor é a independência que o auditor tem que ter de emitir uma opinião baseada nos fatos, nas evidências que foram coletadas, evidências suficientes, mas sempre levando em conta a sua independência de visão, né? Eu não vou ser pressionado nem pelo mundo externo, nem pelo meu mundo interno, né? Então, eu preciso ser objetivo, estar comprometido com essas avaliações objetivas, né? Não ter viés e não se deixar influenciar, né? Então, essa é a independência que o auditor tem que ter. Quando nós não temos a independência relacional e hierárquica, o que nós precisamos ter é um fortalecimento da nossa avaliação objetiva, da nossa independência de emitir essa opinião, que também não é fácil e não é simples, tá? Então veja, pessoal, que legal, que interessante é toda essa questão. Então aqui nós vimos um pouquinho o propósito para vocês compreenderem de que forma que as coisas vão acontecendo, né, e de que forma que nós precisamos nos posicionar como auditores dentro da operação, né? Isso requer mudança de mentalidade, isso vai requerer muitas vezes mudança de atitude dos auditores e da forma como ele vê e com a forma como ele trabalha. É uma jornada que vocês têm que começar, já teria que ter começado, mas vamos trabalhar para começar agora, para que a gente possa se adequar, para que no próximo ano possamos estar cada vez mais aderente a essa operação. No nosso próximo encontro, nós vamos falar da segunda dimensão, da dimensão 2, que é a dimensão da ética ali, que nós vamos falar da ética, né, e do zelo profissional. Então, vão nos acompanhando aí dentro do nosso canal. Esse programa também vai estar disponibilizado para vocês ouvirem ali pelo nosso podcast, lá no Spotify, né? Então vocês podem ouvir a gente lá no Spotify. Inclusive, eu convido vocês a verem o Spotify, porque lá também, pessoal, tem um programinha que eu estou fazendo que é sobre gerenciamento de risco. Já está na segunda parte. Deve sair a terceira parte na semana que vem. Então, não é um curso, mas eu estou fazendo um trabalho de a gente tratar de cada um dos componentes do processo de gerenciamento de risco, né? Eu acho legal, espero que vocês também achem legal. Espero que vocês nos sigam aí. Deixem os seus comentários, né? Deixem as suas questões, as suas perguntas. Vocês conseguem me encontrar em vários locais, em várias mídias aí. E na medida do possível, eu vou tentar tirar as dúvidas. Mas lembrando, tá? Disclosure é que essa é a minha visão, é a minha opinião sobre que está levado em consideração nessas normas aqui, nessas boas práticas de gestão e de trabalhos de auditoria, tá bom? É a minha visão, é a minha vivência aí de 40 e poucos anos envolvido com todo esse processo, tá bom? Então, nos acompanhem aí, fiquem em paz, sejam felizes e nós nos vemos no nosso próximo encontro para falar da segunda dimensão. Até mais, pessoal. Bye, bye. Até lá.